um período muito curto de reflexão sobre a minha participação. Eu tinha acabado de chegar da Guerra Colonial, preparei tudo para o meu casamento, que se legalizou no dia 7 de Abril, e fui contactado exatamente nessa altura sobre a possibilidade de participar. Colocaram-me num dilema. Se participares e as coisas correrem bem, tudo bem para todos. Se correrem mal, provavelmente és preso. Mas se não participares, nós prendemos-te. Eu, na altura, era ainda militar e a alternativa que me davam não me deixava margens para dúvidas. Eu vou participar. Aconteça o que acontecer, seja preso, seja morto, eu quero participar. Porque eu tinha dentro de mim, sempre tive dentro de mim, uma luta interior de revolta contra o regime. Tudo começou, tinha 8 anos, quando o meu pai, o saudoso pai, me mostrou, abriu a lapela do casaco, mostrou-me uma fotografia de Humberto Delgado e me disse: filho, é neste que eu vou votar, mas não saia daqui, não digas nada. E aquilo deixou-me interrogações permanentes, e então eu, que participei na Guerra Colonial contra a minha vontade, pensei em fugir, em desertar, para evitar a guerra, não por cobardia, mas porque era contra a guerra. Acabei por fazer a guerra, sim, mas sempre com uma postura, uma atitude de revolta e de oposição, por forma a que se evitassem o maior número de mortes possíveis. Portanto, eu evitei e tentei salvaguardar a integridade física dos meus homens. Eu fui oficial alfésque, mandei um grupo de combate, e dos guerrilheiros da oposição, portanto, tinham as suas convicções de libertação dos seus espaços, do seu território. E eu consegui que a minha consciência ficasse tranquila, porque acho que verdadeiramente foi isso que me moveu. Nunca tive raiva, ódio. Eu não estava ali para fazer a guerra por convicções ideológicas e para defender a pátria, a nação. Eu estava ali porque era obrigado. E a minha postura foi sempre contra o regime. Quando cheguei e me propuseram participar, no 25 de Abril, é evidente que houve uma ou outra hesitação, atendendo às circunstâncias, tinha chegado da guerra, ia casar, mas quando me envolvi foi com a vontade de partilhar com tantos e tantos que sofreram na pele, na carne, e para homenagear e para, de algum modo, os que não sobreviveram na guerra. Eu queria salvaguardar o espírito, as memórias daqueles que não voltaram e daqueles que ficaram mutilados, traumatizados, e daquele povo sofredor que era o nosso povo português. Participei, eu tive uma ação operacional, eu participei com um grupo de militares comandos, comandados por um senhor chamado Jaime Neves. Éramos, de facto, militares que tínhamos experiência de guerra, de combate, e a nossa primeira missão era prender o Ministro do Exército. Não conseguimos porque, entretanto, ele fugiu, isto deve ser do conhecimento das pessoas, fugiu por um buraco no Ministério do Exército, para o Ministério da Marinha, e depois assisti a todo o cenário de envolvimento de Salgueiro Maia e Jaime Neves contra as forças do regime. Houve um pormenor que foi, penso eu, fundamental para que o movimento tivesse êxito. Foi quando Salgueiro Maia e Jaime Neves conseguiram que as tropas de cavalaria que vinham para a Avenida Ribeira das Naus com os seus carros de combate, uma força poderosa, se virassem para o nosso lado. E aí acho que foi determinante, bem assim como foi determinante a recusa do militar que estava no Rua do Arsenal e que foi obrigado, ou estava a ser obrigado, a disparar por um brigadeiro chamado Junqueira Reis, que era o segundo comandante da região militar de Lisboa. A recusa foi determinante e foi
um momento que me parece uma heroicidade incrível. Um subordinado não obedecer ordens de um brigadeiro é algo que sublime. Isto era a nossa forma de estar, o nosso povo estava carregado de tensão e arrogância de certos militares do regime, não podíamos tolerar mais. A partir daí, as coisas começaram a evoluir de tal forma que era irreversível. E foi irreversível, de facto. Conseguimos que o povo, através de toda a ação conjunta de militares revolucionários e os populares que espontaneamente desenvolveram e deram um cariz, de facto, de algo místico, algo impensável. O povo queria desabafar, queria explodir, e esteve ao nosso lado, e nós estivemos ao lado deles para o mesmo objetivo que se conseguiu atingir. E eu sinto-me muito orgulhoso por ter estado presente, por poder ainda, enfim, deixar memórias. Vou muito às escolas, faço palestras, gosto de deixar as minhas memórias, porque a juventude precisa de ter a certeza de que os seus avós, já não falo dos pais, mas que os seus avós foram uma geração sacrificada e que lutou muito por eles, para que eles vivam num país livre, democrata, e que tenham vontade de manter o esforço, todo aquele esforço que foi feito para que Portugal fosse um país moderno, fluido, livre, está nas mãos desses jovens e está nas nossas mãos partilhar as memórias, comunicar com eles, transmitir-lhes os valores e deixar rastros que nunca mais haja um retrocesso naquilo que foram as conquistas de Abril. Eu, curiosamente, numa das missões que me foi atribuída, a seção de Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista, a chegada a Portugal, eu fui incumbido de o acompanhar desde o avião até ele estar em condições de poder falar para os populares que o aguardaram. E eu entrei com ele numa salinha no aeroporto, ele sentou-se, esteve a meditar, depois disse: "Senhor oficial, como é que estão as coisas lá fora?" Eu disse: "Quando quiser, podemos sair, está tudo a aguardá-lo." Saímos, ele subiu para Machai-Mite, eu e outros militares ajudaram a subir, curiosamente. Há fotografias que eu tenho, são memórias incríveis, e ficou esse momento para mim como talvez um dos mais sublimes da minha participação, porque conheci uma figura única. Mais tarde ainda falei com ele numa festa das festas do Avante, estivemos um bocadinho, foi uma situação que se proporcionou e que ele foi tão simpático, portanto ficou muito marcada na minha memória essa figura única. E então tenho aqui, é uma revista, o século, antiga já, digamos, porventura da época, uns meses, anos depois, e tenho aqui uma fotografia em que eu estou ao lado dele. Posteriormente, uma fotografia que eu considero icónica, que, segundo me dizem, correu o mundo. Estamos apenas numa demonstração, depois do 25 de Abril, estamos numa demonstração de força nos restauradores, e eu comando aqui um grupo de militares, e isto é do Jornal Expresso, que eu sempre comprei, e foi para ilustrar um artigo sobre o 25 de Abril, 40 anos do 25 de Abril. Agora tive a surpresa de encontrar esta mesma fotografia, ilustrar a capa de um dicionário de História de Portugal, o 25 de Abril. São 5 volumes e o 4º volume tem esta fotografia com capa. Fico também naturalmente muito orgulhoso, vaidoso, porque isto mexe muito sempre, são situações que nos marcaram por esta vida, como marcou a Guerra Colonial e outras, mas o 25 de Abril será inesquecível, nunca se apagará. E depois tenho estes documentos que
poder deixar para a posteridade, para os meus netos, bisnetos, e conto ainda a fazer muitas palestras e comunicar com gente jovem para deixar os meus testemunhos, para eles perceberem que um rapaz acabado de chegar da guerra com 23 anos tinha ideais fortes, sabia o que queria, bem definido, e que estava disposto a morrer pela liberdade.